transportar positivamente. Vai pensar, valeu a pena ter investido tempo e dinheiro. Aquilo que eu estudei está caindo. E de forma gradativa, isso é estratégia, você vai deixar a matéria que menos sabe lá para o final. E por quê? Porque talvez você precise chutar alguma questão. Talvez tenha 2 ou 3 ali que você nem faz ideia, não é estar na dúvida entre a B e a C, não faz ideia mesmo de jeito nenhum. Então você vai fazer a estratégia do chute que funciona, por incrível que pareça. Você vai ver a alternativa que você menos marcou. Por exemplo, a que eu menos marquei foi a letra B de bola, Sidoca. Então você vai chutar as 3 B de bola. Não é assim, eu vou chutar agora, eu vou chutar a questão 7, letra C. A questão 17, letra B. A questão 30, letra D. Não é isso. Você vai ver a que você menos marcou e vai colocar a mesma letra nas 3. Existe uma probabilidade muito grande de pelo menos uma delas ser essa letra. E se você for uma pessoa sortuda, quem sabe todas. Existe essa possibilidade. Gostaria de falar, Cláudia? Oi, professor. Oi, tudo bom? Pode falar. Tudo bom? Não, eu tenho mais dúvida naquela parte de análise sintática, essas partezinhas assim. Sim, mas não se preocupa não, ó. Eu vou colocar aqui um materialzinho pra gente. Ele é um materialzinho com 10 questões. Certo. E aí você vai ver o formatinho mais ou menos da FGV. Provavelmente na sua preparação você já deve ter até visto essas questões. E aí você vai ver mais ou menos como é que funciona essa dinâmica. A banca se torna muito perigosa para muitos na questão da análise textual. E aí qual é a dica que eu te dou? São poucas questões. Então se você empacar em algum assunto, não perca seu tempo. Olhou a questão, vamos supor que é uma questão de análise sintática, e é a sua grande dificuldade, e você olhou ali e falou, meu Deus do céu, Jesus, eu realmente não domino esse assunto. Pula, vai embora. Deixa para fazer aquela questão difícil quando terminar todo o resto. E aí você volta para olhar. O nosso grande problema, às vezes, é que a gente não consegue fazer isso. A gente olha para aquela questão que é difícil, fica ali perdendo um tempo significativo nela, e isso acaba nos atrapalhando em 2 aspectos. Primeiro, a própria questão do tempo, porque aí daqui a pouco eu começo a chegar ao final da prova e vejo que está faltando tempo e fico angustiado. Mas essa angústia já veio antes, porque se eu não estou acertando, eu começo a refletir sobre tudo que eu fiz errado. Então isso tudo vai me atrapalhando. Então faça as fáceis, faça as que você sabe e as que você não souber, mas sem o menor pudor. Simplesmente ignore e pule. Vai embora. Pô, mas Sidoca, eu fiz a prova, eu pulei 10 questões. Não tem problema. Pule as 10 questões. Quando você terminar, você vai ver que por não ter perdido tempo nessas questões difíceis para você, você conseguiu fazer a prova rapidamente. Então vai sobrar um tempo bem legal. Aí agora, com esse tempo bem legal, você vai poder se debruçar sobre essas questões sem aquela preocupação do tempo. Porque antes você tinha preocupação porque havia a prova inteira. Mesmo que você empacasse numa questão, havia a prova inteira. Agora, quando você simplesmente pula as difíceis, faz todas as fáceis, termina a prova, e aí você vê que tem um tempão ainda, essa questão do tempo já não vai mais te perturbar. E aí você volta mais relaxada. Aquela angústia inicial da prova, com a preocupação de ainda terminar, ela já não existe mais. E aí uma percepção maior vai surgir. Memórias que estão escondidas no teu cérebro já vão aflorar, porque o teu cérebro já trabalhou alguns aspectos. Ele já está ali, no clima. É como um corpo. O cérebro é um músculo. É como o corpo, quando você vai fazer uma atividade física. Se você não aquece, por exemplo, e começa a fazer uma atividade física, vamos pensar num cardio, né? Vai correr, vai participar
jogo de queimado, de um jogo de vôlei, de um jogo de basquete, um futebol, tem menina que gosta de futebol, mas uma simples corrida. Se você não faz um aquecimento, um alongamento, nada disso, e simplesmente começa a correr, como é que é o início da corrida? É ruim, é pesado, é dolorido. Você sente que eu não vou chegar até o final, me organizei para chegar até o final e não vou chegar. Às vezes você não precisa nem correr, só a caminhada mais rápida, sem esse aquecimento, já te atrapalha. Agora, e quando você faz um aquecimentozinho? O começo já vai melhor. E lá mais para o meio e para o final, se você, claro, não exagerar, você já está bem, não está nem sentindo o que você está fazendo. Por quê? Porque todo o seu corpo já está aquecido. É isso que vai acontecer com o seu cérebro. Quando você começar, você ainda vai estar enferrujada. Só que aí a gente já fez estratégias. Você já fez o exercício de respiração, você vai começar pelas que mais sabe, então isso vai exigir menos de você. Você vai fazer só as fáceis, vai exigir menos ainda. E essa é difícil. Pula, não se desgasta. E aí quando você terminar, o que aconteceu? Você aqueceu. Então você aqueceu, não tem a preocupação do tempo, e aquelas que eram difíceis enquanto você estava enferrujada, talvez não sejam mais agora tão difíceis assim. E aí você vai conseguir fazer com mais facilidade. Então vamos dar uma olhada aqui agora para ver como é que é o perfil, meus amores, das questões. Então olha só, você vai ver que muito provavelmente eles vão trabalhar textos pequenos. Agora é claro, pode ser que eles trabalhem um texto grande, a gente não sabe. Mas a tendência é que nessa prova os textos sejam pequenos. E assim, um texto e uma questão. Um texto e uma questão. Ou ele coloca um texto maior e todas as questões relacionadas ao texto. Existem essas duas possibilidades. Ou vai ser só um texto grande ou pequenos textinhos para cada questão. Independentemente do formato, como é que vai ser a leitura que você vai fazer da questão e do texto, e não só em língua portuguesa, na prova inteira, vai ser uma leitura atenta. Muita gente não presta atenção nisso, mas é talvez o fator mais significativo que a gente tem para fazer uma boa prova, para compreender bem os conteúdos. Quando eu faço uma leitura mental, e talvez todo mundo aqui faça, aquela leitura silenciosa, eu disperso com muita facilidade. Quem acompanha aí meu trabalho há algum tempo sabe que eu falo sempre sobre isso. O gago ele só gagueja porque pensa muito rápido e o aparelho fonador não acompanha. Quando é que o gago não gagueja? Quando ele canta, pois na hora do canto tem as pausas e as entonações. O mesmo ocorre com a nossa leitura. Quando eu faço uma leitura mental, ela é gaguejada, porque eu não percebo o ritmo do texto. E por isso eu disperso com facilidade e não compreendo como deveria compreender. Agora, quando eu faço a leitura em voz alta, lembrando que não é com esse tom de voz, é só um leve balbuciar para que apenas você escute o tom da sua voz. Nesse momento, você já vai ler mais devagar e isso vai ampliar o seu foco de atenção. Segundo, você vai perceber as pausas e as entonações do texto. Aquelas vírgulas e aqueles pontos não estão ali à toa. Tem palavra que é para ser dita mais fortemente mesmo. E dessa forma você compreende e interpreta melhor o texto. E faça isso não só com a parte de língua portuguesa, faça isso principalmente nas específicas. Vocês falaram aí, eu tô com medo da específica também. Faça isso na prova inteira, nos textos e nas questões. Muitos erram questão de bobeira só por não ter feito uma leitura atenta. Então faça esse tipo de leitura. Então olha aqui, ó. Observe o seguinte texto argumentativo. Então a questão já está me dizendo que o texto é argumentativo, produzido por um leitor de um jornal francês. Então se é um leitor de um jornal francês, esse cara no mínimo mora na França. A respeito da visita do Papa ao país, eu me indigno que se possa lançar a ideia de que só os católicos paguem taxas pela visita do Papa. Já se viu que as famílias sem filhos se recusem a pagar impostos pela educação nacional? Ou as pessoas
que não possuem carros deixar de pagar pela manutenção das estradas nacionais? E aí no fim, olha o que ele faz aqui. Provavelmente alguém falou sobre a ideia de colocar impostos só para os católicos para pagar por uma possível visita do Papa, e ele ficou indignado. Ele falou, peraí, eu também pago pelos impostos da educação. Vamos supor que ele não tenha filho, e eu não tenho filho. Eu também pago impostos pela manutenção das estradas, e eu também não tenho carro. Ué, por que agora só o católico vai pagar imposto por uma possível visita do Papa? Então ele simplesmente apresentou outros exemplos, fez comparações para mostrar que não faz o menor sentido só os católicos pagarem esse imposto. Todo mundo deve pagar, já que seria um benefício para o país. Então vamos lá. No texto, o argumento utilizado na defesa da tese é, veja que ele coloca a letra A, o peso da autoridade papal. Não, porque ele não chegou ali dizendo que o Papa é o homem mais importante do mundo. Letra B, o grande número de católicos. Não, ele não trouxe isso. Nem um dado com exatidão, nem com proximidade percentual. Letra C, o valor da religião na sociedade. Ele também não trouxe essa importância do catolicismo para a sociedade. Letra D, a analogia com outras situações. Foi exatamente isso que ele fez. Ele fez analogias. Ele trouxe outros exemplos para poder comparar. Peraí, o cara que não tem carro, ele paga imposto pela estrada. O cara que não tem filho, ele paga imposto pela educação. O cara que não é católico também tem que pagar imposto pela visita do Papa. Essa é a ideia dele. Então, gabarito, letra D de dado. Vamos para a próxima questão. A mãe de Davi fumava durante toda a gravidez. Por isso, seu filho nasceu fraco e com peso baixo. O argumento lógico, racional que foi empregado nesse pequeno texto pode ser caracterizado como: veja que aqui nós temos claramente uma relação de causa e consequência, muito comum, por exemplo, na FGV. A primeira questão, olha aqui a letra A, trouxe um raciocínio de analogia, a primeira, mas essa daqui trouxe uma relação de causa e consequência, porque ela fumava e isso fez com que o filho nascesse fraco e com pouco peso. Nessa relação de causa e consequência, a gente só tem que entender a dinâmica. A causa é a origem de um processo e a consequência é o que decorre a partir disso. Então, a causa vem primeiro e a consequência vem depois. Mas não precisa ser estruturalmente. Isso ocorre semanticamente. Então, aqui, semanticamente, qual é a causa? Vamos lá, vamos pensar. Por que o filho nasceu fraco? Porque a mãe fumava. Por que Davi nasceu fraco? Porque a mãe fumava durante a gravidez. Então, o fato de fumar é a causa. E a consequência aqui, é ter nascido fraco e com pouco peso. Então, com isso, gabarito, letra D, de dromedário. Excelente, Edson. Excelente. Assim. Até aí tudo bem, meus amores? Tudo, excelente. Show. Então agora vamos para a próxima. Vocês vão ver que é comum a FGV fazer isso daqui. Lá na primeira questão, ela logo de cara falou em texto argumentativo. Aqui nessa terceira questão, de cara, ela vai falar em segmento narrativo. Por que a banca faz isso? Porque ela é extremamente textual. Extremamente textual. Então, ela vai sempre abordar essa noção de tipologia textual. Mas sempre. E aí tem uma peculiaridade da FGV bem interessante. Pode ser que isso caia na prova de vocês. Ela traz, às vezes, um texto
que parece muito ser um texto narrativo. Só que, no fim das contas, ela adora trabalhar com a descrição. Então, se bater a dúvida ali, se não tiver muito claro para você o que é, porque quando é um texto dissertativo, notoriamente ele está ali trazendo um conceito. Se for um texto dissertativo expositivo, ele traz uma informação neutra, mas ele vai falar sobre alguma coisa. Ele vai falar, por exemplo, o que é a análise sintática. Ele vai explicar a análise sintática em todos os seus momentos. Vai dizer que a análise sintática trabalha os termos da oração, quais são os termos da oração, e blá, 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 e blá, blá, blá. Quando você tem uma dissertação argumentativa, aí já tem a defesa de um ponto de vista. Foi o que aconteceu lá em cima, com aquele leitor do jornal francês. Ele queria que todo mundo pagasse o imposto e ele utilizou uma analogia. Mas ele poderia ter trazido um discurso de autoridade, ele poderia ter trazido dados estatísticos, relação de causa e consequência, relação de oposição. Ele ia buscar argumentos para defender o ponto de vista dele. Quando nós temos um texto narrativo, e isso aqui vai ser um fragmento de um texto narrativo, nós temos as famosas 4 perguntinhas do texto narrativo. Quando aconteceu, onde aconteceu, quem participou e como foi. Esse quando é o tempo, esse onde é o espaço, esse quem é o personagem e esse como é o enredo. E sempre haverá um narrador que pode ou não participar da história. O narrador que participa da história, ele vai falar em primeira pessoa e ele é chamado narrador personagem. Já o que fala em terceira pessoa não participa da história e há para a gente 2 possibilidades. Ou ele é apenas um narrador observador, e você vai perceber porque a história vai se preocupar apenas com as ações, ou ele é um narrador onisciente, que sabe tudo, e que além das ações, vai mostrar para nós o pensamento dos personagens e o passado e o futuro dos personagens para trazer as relações de causa e consequência. Por que está acontecendo isso agora? Porque lá no passado, o que ele fez. E o que ele está fazendo aqui agora? Vai ter uma consequência lá na frente. Então, o narrador onisciente, ele faz muito isso. E a descrição, você vai perceber no texto, porque tem 2 processos para você perceber isso, caso aconteça. E a FGV adora trabalhar a descrição. Adjetivos relacionados a substantivos e verbos de ligação, e aí, é claro, com predicativos do sujeito. Então, às vezes, a banca traz um texto que é narrativo de forma predominante, mas faz um recortezinho de um pedaço. E aí, aquele pedaço está descrevendo um ambiente, descrevendo um personagem, então fica ligado nisso. Não foi o que essa questão fez aqui. Ela trouxe tipos de discurso. Observe a narrativa a seguir. Eu vou pular o texto e aí veja o que fala aqui no comando da questão. Esse segmento exemplifica uma maneira de inserir palavras numa narrativa denominada. Aqui vai trabalhar com certeza tipos de discurso. E aí veja o texto. Todos os passageiros corriam pela plataforma, pois o trem já havia chegado. Alguns estavam já instalados nos camarotes e observavam a confusão pela janela. Tenha juízo, meu filho. Telefone quando chegar. O trem apitou 3 vezes e começou lentamente a deslocar-se. Nós temos 3 tipos de discurso. O discurso direto, que é o que está aqui na letra E, que é a fala direta de quem? Do personagem. Tem sempre uma estrutura bem marcada. Tem sempre um verbo de ligação e sinais característicos de pontuação. Seria mais ou menos assim. A mãe disse, 2 pontos, travessão, tenha juízo, meu filho. Eu não sei o nome da mãe, poderia ser Maria. Maria disse, 2 pontos, tenha juízo, meu filho. Seria um discurso direto. O discurso indireto vai ser a fala do narrador. É uma fofoquinha, ele descobriu e agora vai nos contar. Só que vai continuar tendo o verbo de elocução, que é aquele verbo que prepara para a fala. Disse, indagou, respondeu, questionou, falou e por aí vai.
só que os sinais característicos de pontuação vão sumir e vai entrar um quezinho chamado conjunção integrante. Vai ficar assim, ó, Maria disse que seu filho tinha que tomar juízo. Alguma coisa assim do tipo. Então, nessa hora, você percebe que a fala é do narrador, que teve uma interferência do narrador. E o que seria o discurso indireto livre? De acordo com os manuais, ele é a mistura de fala entre personagem e narrador. Uma forma de perceber é a ausência do verbo de elocução. Veja que aqui não teve verbo de elocução. Maria disse, perguntou, falou, nada disso. Mas a gente percebe claramente que houve uma mudança de discurso. Veja que esse pedacinho aqui, ó, tenha juízo, meu filho, telefone quando chegar, é a fala da personagem. E todo o resto é a fala do narrador. Então aqui, discurso indireto livre. Vamos agora para a próxima questão. Olha o que a próxima questão faz. Diz que é um texto descritivo, ó, tá vendo aí? Vamos direto para o comando da questão. A função da descrição nesse segmento é, aí olha só, documental, explicativa, metafórica, caracterizadora, argumentativa. Bem, vamos ver. Em 1809, Dona Margarida, que não revelava a sua idade, tinha 75 anos. Conhecida em seu tempo como a Bela Quitandeira, ela era uma dessas mulheres que o tempo respeita e devia a uma excelente construção física, ou seja, tinha um corpão, o privilégio de manter uma beleza que, entretanto, não resistiria a um exame mais profundo. Claro, se olhar de perto, vai ver as imperfeições já demonstradas pelo tempo. Ah, tem uma ruguinha, tem não sei o quê, mas só o chato vai olhar isso, é verdade. Mas veja, aqui o objetivo foi falar da beleza da Dona Margarida. Então o objetivo foi caracterizar. Por isso que o gabarito aqui é a letra D, caracterizadora, pois estrutura um personagem. Não teve nenhuma função documental, argumentativa, nada disso. O objetivo foi caracterizar a Dona Margarida. Foi fazer com que o leitor pensasse assim, é uma senhora de 75 anos, mas é uma senhora bonitona. E sempre foi bonitona. Era mais bonita ainda, é claro. Agora, mais velha, já dá para perceber que não é mais tão bonita, mas é óbvio, pela questão do tempo. Aí aqui, ó, próxima questão. A frase abaixo, essa é perigosa, tá? É modalizada no sentido de transmitir certeza absoluta, né? Aí aqui, o que acontece? Você vai ler todas as alternativas. Fumar prejudica a saúde, de fato prejudica. Certamente eles devem ter saído há pouco. Aí você vê um certamente, você pensa, então ele tem certeza de que saíram há pouco. E por que ele tem certeza de que saíram há pouco? Ora, porque faz pouco tempo aqui eu olhei. Não faz mais de 2 horas, não faz 3 horas. Pô, não tem nem 10 minutos que eu vi. Então, certamente eles devem ter saído há pouco, porque não faz nem 10 minutos que eu vi. Letra C. É claro que os maus alunos não conseguiram aprovação. É uma constatação de obviedade. Se é um bom aluno, consegue aprovação. Se é um mau aluno, não consegue aprovação. Letra D. Os cidadãos urbanos respiram ar muito poluído. Claro, porque tem fábricas, muitos automóveis, então, obviamente, é um ar mais poluído. Na área rural, é muito mais limpo o ar, ao ponto de, eu não sei se alguém aqui já teve essa oportunidade, de ir ao interior do interior de algum recanto aí do Brasil e olhar para o céu à noite, você vê muitas estrelas. Por quê? Porque não está poluído. Numa grande cidade, dificilmente você vai ver muitas estrelas.
que está poluído demais, você não consegue ver. Letra E. A língua inglesa é predominante no Canadá. Sabemos que no Canadá há duas línguas, a francesa e a inglesa, mas a inglesa acaba sendo predominante. Aí você olha e fala assim, impossível, Sidoca. Não tem gabarito, essa questão tá errada, porra. Eu acho que o cara fumou um baseadinho. Não. Veja que ele colocou modalizada. Quando a FGV coloca isso, ela trabalha essas estruturas aqui, ó. É claro que, é notório que, é de conhecimento geral que, são essas estruturazinhas introdutórias, essas muletinhas linguísticas. Então aqui, gabarito, letra C. Todas as outras trazem uma certeza, mas a única que traz uma certeza modalizada é a letra C. E pode cair na tua prova. Agora a próxima aqui, ó. Uma manchete jornalística de 1º de julho dizia o seguinte: planos de saúde perdem clientes, mas lucro sobe 66%. Infere-se dessa informação que, ó, essa questão aqui é muito próxima do universo de vocês. A área da saúde. Poxa, pensa comigo, sem nem olhar as alternativas. Os planos de saúde perderam clientes e ainda assim obtiveram um lucro, e um lucro significativo, de 66%. Por que então eles perderam clientes e por que então obtiveram esse lucro de 66%? Porque eles aumentaram o valor do plano. E provavelmente um valor bem considerável, ao ponto de algumas pessoas não conseguirem pagar e sair do plano, e mesmo assim com os que ficaram ter um lucro bem alto, bem significativo. Então, com certeza, alguns clientes saíram por isso, porque o plano aumentou. Então, vamos lá, letra A. Os planos de saúde contam com gestão fraudulenta. Nananina não. Aí você vai falar, não, mas conta sim, Sidoca, eu trabalho em hospital, eu sei que acontece isso. Mas isso é uma extrapolação. Não deixe o seu conhecimento acerca do assunto influenciar dentro do texto. Letra B. A crise econômica traz prejuízos aos planos de saúde. Tem nem como falar isso aqui, porque os planos obtiveram lucro. Como é que nós vamos pensar em prejuízo? Letra C. A classe médica está recebendo melhores salários. Outra coisa, e aí agora o teu conhecimento vai ajudar. Vocês sabem muito bem que tem médico que não gosta nem de aceitar plano de saúde porque o repasse para ele é irrisório. Letra D. Os custos dos planos de saúde devem ter aumentado. Eu tenho aqui a minha observação em relação a essa alternativa. Ela é o gabarito, tá? Mas eu ainda vou olhar a última alternativa. Na última ele diz assim: a perda de clientes deve ter sido mínima. Se fosse só isso, saíram 2, 3 pessoas, ele não teria lucro. Ele ainda assim teria prejuízo, mesmo saindo poucos clientes. Para sair cliente e o cara ter lucro, ele teve que aumentar o valor do plano. E foi o que aconteceu aqui. Então, na letra D, ele coloca um devem ter aumentado como se fosse uma possibilidade. Cara, entre nós, é uma certeza, mas é a melhor opção. Então, gabarito, letra D de dromedário. Próxima aqui. Agora já é uma questão que mistura a análise morfológica. O que está com função de preposição na alternativa? Na maioria das vezes, em prova, ou que é um pronome relativo, que é aquele que faz referência a um termo anterior, e dessa forma encabeça uma oração subordinada adjetiva, ou ele é uma conjunção integrante, que a gente consegue perceber pelo macetinho do isso. Exemplo, desejo que vocês sejam aprovados. Desejo isso. Esse que aí é uma conjunção integrante. Agora, se eu disser, os alunos que fizeram o curso estão mais preparados. Esse que está fazendo referência a alunos, portanto, pronome relativo. Só que aquele que é um que seja preposição. E é fácil, então, porque obrigatoriamente este que estará no meio de 2 verbos. Um verbo principal e um verbo auxiliar.
ou seja, ele ligará dois verbos de uma locução verbal. E aí, por isso, sem sombra de dúvidas, o gabarito é a letra D. Eu vou falar das outras alternativas, mas eu quero primeiramente falar da letra D. Veja que tem aqui, ó, o fiscal teve que acompanhar o candidato ao banheiro. Teve que acompanhar. Esse que é o que a gente chama de preposição acidental. Na prova, eu poderia substituí-lo pela preposição essencial de. Vale aqui até um comentário sobre coisas que eu vejo na internet. Tem muita coisa boa também na internet, né? Não tem só coisa ruim. Mas de vez em quando, há umas dicasinhas que são meio fora da caixinha. E uma delas é essa daqui. Eu já vi algumas pessoas dizendo que teve que acompanhar é errado e que o certo é teve de acompanhar. Isso não é verdade. Já vi gente dizendo que as duas até estão certas, mas que teve que acompanhar traria uma ideia de possibilidade e que teve de acompanhar traria uma ideia de certeza. Isso também não é verdade. A verdade é que tanto faz dizer teve que acompanhar ou teve de acompanhar. A troca de uma pela outra não promoveria prejuízo gramatical nem alteração de sentido. A única diferença de fato é que o de é uma preposição essencial e o que é uma preposição acidental. Mas aqui é o nosso gabarito e os gramáticos consideram as duas estruturas formais. Agora, letra A. Veja que lindo está o cabelo da nossa amiga. Esse que, ele está intensificando o adjetivo lindo. É como se eu dissesse aqui, ó, veja quão lindo está o cabelo da nossa amiga. Então, se funcionou como um intensificador do adjetivo lindo, este que aqui é um advérbio. Isso mesmo, um advérbio de intensidade. Depois, letra B. Diz-me com quem andas que te direi quem és. Veja que na primeira oração teve um modo imperativo, ou seja, uma ordem. E quando nós temos uma ordem, nós temos que justificar essa ordem. E nós vamos justificar com uma explicação. Então, este que aqui é o que a gente chama de conjunção coordenativa explicativa. Isso mesmo. Agora, letra C. João não estudou mais que José, mas entrou na prova. Aqui nós temos uma relação de comparação. Tanto que eu poderia até colocar um do que. João não estudou mais do que José. Se cair na tua prova, o do que, saiba que esse do, ele é expletivo. Ou seja, ele pode ser retirado da frase sem prejuízo e sem alteração de sentido, sem prejuízo gramatical e sem alteração de sentido. Já este que aqui, ele trouxe a ideia de comparação. Então, ele é uma conjunção subordinativa adverbial comparativa. E na letra E, nós temos a mesma coisa da letra B, ó. Não chore, que eu já volto. Modo imperativo, tem que justificar. Vamos justificar explicando. Então, este aqui é uma conjunção coordenativa explicativa. Vamos para a próxima agora. A próxima trabalha a questão de tempos e modos verbais, meus amores. Olha aqui, ó. Em todas as frases abaixo foram empregadas formas do tempo verbal do imperfeito, indicativo ou subjuntivo. A frase em que essa forma verbal tem o valor de ação dentro da qual ocorre outra é. Olha que questão boa. O pretérito imperfeito, ele é aquele tempo verbal no passado
que indica uma continuidade, uma rotina. Ele é basicamente isso. O pretérito imperfeito é um tempo verbal no passado que indica um processo rotineiro, habitual ou contínuo. Só que a questão não quer nada saber disso, porque em todas as alternativas ou tem pretérito imperfeito do indicativo ou tem pretérito imperfeito do subjuntivo. Ela quer a que tenha uma ação dentro da qual ocorre outra, ou seja, tem que acontecer duas ações no mesmo instante. Duas ações no mesmo instante. Letra A. Minha filha tinha uma postura muito elegante. Cadê? Cadê uma ação dentro da outra? Letra B. Enquanto dormia, roubaram o relógio dela. Veja, ela dormia e no momento em que ela dormia, roubaram o relógio dela. Então, praticaram a ação de roubar o relógio dela no momento em que ela praticava a ação de dormir. Então, uma ação junto à outra. Gabarito. B de bola, sem sombra de dúvidas. Essa foi muito fácil. Ah, que bom! Agora olha a próxima, ó. As conjunções coordenativas são aquelas que conectam duas orações independentes. A alternativa abaixo que não contém esse tipo de conjunção é... Então vamos lá. Nós temos 5 conjunções coordenativas. As aditivas, que são aquelas que indicam adição, as adversativas, que são aquelas que indicam adversidade, as alternativas, que são aquelas que indicam alternância, as conclusivas, que são aquelas que indicam conclusão, e as explicativas, que são aquelas que indicam explicação. Então, se a questão está pedindo a que não é coordenativa, muito provavelmente ela trará como opção uma que é conjunção subordinativa, que pode ser tanto integrante quanto adverbial, mas não será coordenativa. E a gente já vai encontrar isso aqui na letra A. Minha amiga é mais esperta do que eu. Veja, esse do inclusive é expletivo e esse aqui é o quê? Uma conjunção subordinativa adverbial comparativa. Então, gabarito já é a letra A. Na letra B, porém, é conjunção adversativa, que é uma conjunção coordenativa adversativa. Na letra C, o nem é uma conjunção coordenativa aditiva. Como assim aditiva, Sidoca? Sônia não gosta de macarrão nem de nhoque. Sônia não gosta de macarrão e não gosta de nhoque. Esse nem tem esse valor de e não, por isso que ele é aditivo. Na letra D, chove muito, portanto não iremos à praia hoje. Esse portanto ali, ele é uma conjunção conclusiva, uma conjunção coordenativa conclusiva. E aí na letra E, não vá à praia porque está chovendo. Sidoca, mas esse porquê não poderia ser causal? Então, o porquê ele pode ser causal ou explicativo. Sendo causal, seria uma estrutura subordinativa adverbial, causal, e aí seria um possível gabarito também. E sendo explicativa, é uma conjunção coordenativa explicativa. Como é que a gente vê a diferença? Na explicativa, nós teremos um modo imperativo, ou seja, vai ter uma ordem. Como aqui, ó, não vá à praia. Aí eu tenho que justificar. Por quê? Porque está chovendo. E é esse porquê explicativo. Agora, se não tivesse essa ordem, o porquê seria causal. Se fosse, não vou à praia porque está chovendo, teria uma relação de causa e consequência. A causa seria a chuva e a consequência não ir à praia. Mas aqui, esse porquê explicativo. Então, realmente, gabarito letra A. E agora, meus amores, a nossa 10ª questão, que é uma questão de crase. Um assunto bem utilizado aí pela banca FGV. Ratifica-se, assim, o conceito de que a conscientização tributária pode representar um ponto de partida,
para a formação cidadã como uma das formas eficazes de atender às demandas sociais, com maior controle sobre a coisa pública. No período acima, empregou-se corretamente o acento grave para indicar o fenômeno da crase. Assinale a alternativa em que o acento grave tenha sido empregado corretamente. Letra A. Finalmente fiquei face a face com a tão esperada prova. Nesse face a face, nós temos uma expressão adverbial com palavras repetidas. E nós não temos crase nas expressões adverbiais com palavras repetidas, sejam elas femininas ou masculinas. Cara a cara, gota a gota, ombro a ombro, passo a passo e por aí vai. Esse A aqui é apenas uma preposição que liga dois núcleos de um adjunto adverbial. Letra B. Esta prova vai de 13 às 18. Errado. Eu até posso ter de 13 a 18, quando é uma jornada. Ele trabalha de 13 a 18 horas. O plantão dele é pesado, é de 13 a 18 horas de plantão. Só que aqui é o horário da prova. Então tem hora para começar, tem hora para terminar. Tem que ter a presença do artigo. Então o certo é vai das 13 às 18 horas. Letra C. Em visita ao Rio, fomos à Copacabana da Bossa Nova. Aqui está certinho, aqui é o nosso gabarito, mas eu quero falar um pouco mais sobre isso. Veja que Copacabana foi especificado, mas não é porque Copacabana foi especificada que teve crase. É porque além de a palavra Copacabana ter sido especificada, o termo anterior exigiu a preposição a, porque para ter crase tem que ter isso, preposição mais artigo. Copacabana é o nome de um local, é o que nós chamamos de topônimo. Quando tem um topônimo, a gente não consegue fazer aquele macete de pegar o feminino e trocar pelo masculino. Para fazer a verificação da ocorrência da crase, a gente troca o termo regente. Se eu estou indo, eu coloco voltando. E aí surge aquele macete. Se voar e volto dá, acento lá no A. Se voar e volto de, acento para que. É assim que funciona. E aí, veja que se eu colocar Copacabana, eu volto de Copacabana. Então, mostra que Copacabana não admite o artigo e por isso não teria crase. Só que Copacabana aqui foi especificada. E aí passou a ter artigo. E aí por isso teve crase. Porque além de ter sido especificada, o termo anterior exigiu a preposição a. Mas e se no lugar do fomos tivesse ali um conhecemos? Aí não teria crase. Porque o verbo conhecer é transitivo direto. Mesmo especificando, Sidoca, mesmo se eu colocasse conhecemos a Copacabana da Bossa Nova, o A seria apenas artigo e não teria crase. Agora, um outro exemplo de topônimo que teria crase sem precisar de especificação. Bahia. Fomos à Bahia. Voltamos da Bahia. O que é o da? É a contração da preposição de mais o artigo a. Então, isso mostra que Bahia admite o artigo e aí por isso tem crase. Agora, por que não tem na D? Os candidatos somente podem deixar o local de prova a partir das 15 horas. E aí, lembrando, ó, tá vendo aqui o 15 horas? Nada de HS, nada de HRS. Essas unidades de medidas é sempre com a letrinha minúscula ali, ó. 9 metros, 9M. 9 horas, 9L. 15 metros, 15M. 15 litros, 15L. 15 horas, 15Hzinho, como tá aqui. Tá errado porque antes de verbo não tem crase. Verbo não faz distinção de gênero. Ou seja, não tem verbo que usa para homem nem verbo que usa para mulher. Logo, não tem artigo ali antes dele. Esse A é apenas uma preposição. E pedimos um bife a cavalo. Também não tem crase. Ah, mas não está subentendida a expressão a moda de? Não. Tem valor modal. Mas a expressão a moda de não. Para ter a expressão a moda de, das duas, uma. Ou teria um local chamado cavalo, onde esse bife foi criado, e não tem, ou teria um cozinheiro chamado cavalo, e que inventou o bife, e isso também não tem. Então, bife a cavalo e frango a passarinho
não tem crase de jeito nenhum. Esse A é apenas uma preposição. Meus amores, até aí, tudo bem? Tranquilo? Vocês entenderam todas as questões? Para mim ficou tranquilo. Show de bola. Então aqui, ó, só para fechar aqui bonito, uma mensagem que eu acho muito significativa, principalmente nesse momento para vocês. Professor. Oi. A quinta questão, por favor. A quinta? Isso. Pronto. Aí, no caso do modalizador, é só porque tem um é o EQ? Tem um EQ no tem um EQ, porque eu... Todas as outras... achei que fosse também. Então, mas é porque o certamente ele não é um modalizador. Os modalizadores são essas estruturas maiorzinhas. É notório que, sabe-se que, é claro que, entendeu? É de conhecimento geral que... Então, são essas estruturas, as famosas modalizadoras, os modalizadores da estrutura linguística. E a banca FGV, ela gosta de cobrar isso. Na verdade, o que acontece? Todas as outras trazem certezas absolutas. Fumar prejudica a saúde. Todo mundo sabe isso. Isso é mais do que comprovado. Então, se apega a essa estruturazinha. Apareceu um é claro que, um é notório que, um sabe-se que, você vai saber que é uma estrutura modalizadora para fazer uma questão como essa. Agora aqui... Entendi. Obrigada. Nada. Só para fechar aqui, ó. A persistência é o menor caminho do êxito. Eu vou aqui, ó, falar um pouquinho sobre isso. Eu sei que alguns de vocês já vão passar aqui agora, nessa prova. E que bom. Torço muito sempre pelos meus alunos, adoro receber mensagem, ó, gabaritei o português, passei na prova, passei em primeiro lugar, adoro receber isso, isso anima meu dia. Às vezes a gente tá meio borocochô no dia, recebe uma mensagem dessa, a alegria já vai lá nas alturas. Mas alguns talvez não passem. Mas aí tá um ponto importante. Sempre valorize a sua trajetória e não apenas a etapa final. Porque a gente tem essa tendência. Eu passei, eu sou brabo, eu não passei, eu sou um derrotado. Não faça isso. Veja a evolução. Se quando você começou você não sabia nada, vamos pensar pelo menos em relação à língua portuguesa. Eu não sabia a diferença de um adjetivo para um advérbio. Eu não conseguia entender o que era crase. Mas hoje eu já sei a diferença de um adjetivo para um advérbio. Eu já consigo fazer uma questão de crase tranquilamente, sei até explicar. Então, eu estou muito de boa. Então, você evoluiu bastante. Mas, Sidoc, eu evoluí, mas eu não passei. E aí? Bem, e aí significa que você ainda não estudou tempo suficiente para realmente passar. Significa que você ainda acumulou pouco conteúdo. Mas se você perseverar, se você continuar, você vai acumular muito conteúdo. E vai chegar um ponto que você vai ter tanto conteúdo acumulado que a sua aprovação é inevitável. Então, qual é a grande sacada aqui? Não passei numa prova, Sidoc. O que eu faço agora? Continuo estudando. Porque as pessoas, elas param de estudar e esperam a abertura de um novo edital. Quando isso acontece, já era. Você joga tudo fora. Mas eu sou um concurseiro já, ó, até experiente. Eu não sou mais iniciante, não. Esses dias, eu estava trocando uma ideia com o Uber. E ele falou assim, não, eu estou pensando em voltar a estudar, mas eu não sou mais um concurseiro iniciante, né? Eu sou um concurseiro já com uma certa experiência. Eu falei, tá, mas como assim? Você já está estudando há algum tempo? Ele, não. Eu estudei para um concurso que eu fiz aí durante 6 meses. Pô, estudei bem, estava bem, quase passei. Eu, tá, mas e há quanto tempo você está sem estudar? Ele, pô, há 8 anos. Eu falei, pô, filho, esquece tudo que você viu há 8 anos. Você já está mais do que enferrujado. Você é iniciante mais uma vez. Então, assim, eu não posso parar de estudar. Se eu parar, eu vou enferrujar, como tudo na vida. Então, se o meu objetivo é chegar ao ponto de estar muito forte para ser aprovado, para passar lá nas cabeças, eu
tenho que continuar estudando. E uma dica muito importante que vai aqui, principalmente para vocês que são da área da saúde. Muitos negligenciam as matérias básicas. Não faça isso. Então, se na tua prova tem português, raciocínio lógico, informática, não dê esse mole. E sabe por quê? Porque a maioria vai estudar só a específica. Você também tem que estudar a específica. Mas no fim das contas, não vai ser a específica que vai te aprovar. Ela te reprova. Mas te aprovar não, porque todo mundo vai mandar bem na específica. O que é que vai te aprovar? É a básica. Porque a galera, tá nem aí pra básica. Nem aí. E eu vou estudar português? Não, eu vou estudar a específica. Eu vou estudar informática? Eu não vou nada, eu vou estudar a específica. Aí você estudou todas. Quem passa é você. Verdade. Então, não dê esse mole. Não dê esse mole de negligenciar as básicas em todas as áreas do concurso. Segurança pública, saúde, magistério. O maior pecado dos concurseiros é estudar só a específica. E o que faz a diferença é a básica. Então estudem todas, não negligenciem nenhuma matéria. Agora eu vou puxar a brasa para minha sardinha. O português, inclusive, vai ajudar vocês em todas as outras matérias. Porque na hora que você melhora em português, você melhora toda a sua capacidade interpretativa para entender melhor qualquer tipo de assunto. Teu conhecimento de mundo aflora, aumenta. E quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a tua capacidade interpretativa e também maior a tua capacidade de produção textual, quando necessário for. Então, meus amores, eu vou podem até ligar a câmera aí, que eu vou registrar aqui uma fotinha nossa, né? Pô, merece, né? Uma revisão de véspera dessa gostosinha. Aí, Fala aí, Vanessa. Fala, Anne Caroline. Tudo bem? Lucimar. Tá. Vou registrar de duas formas. Vou registrar assim. Show. Eu acho que assim é melhor. Antigamente, eu fazia assim, eu virava aqui e fazia dessa forma. Caraca, aí todo mundo, onde é que eu tô aparecendo? Ninguém nem se via, né? Aí dessa forma assim fica melhor, porque fica todo mundo mais pertinho. Eu vou postar agora lá no meu Instagram, lá no feed. E aí vocês podem até comentar alguma coisinha lá, tá? Então, meus amores, boa sorte para vocês, tá? Façam a prova com calma, com tranquilidade. Obrigada, professor. Você é um excelente professor. Imagina, eu que agradeço. E tirem o peso do ombro de vocês, tá? Porque esse negócio de, eu tenho que passar, tem nada. É claro que todo mundo quer passar, mas você não é obrigado a passar. A gente não faz prova para passar, a gente faz até passar. Uma hora a tua estrela brilha. Uma hora brilha. Eu gosto muito de falar sobre um aluno que eu tenho, não porque ele passou em primeiro lugar, mas pela paciência que ele teve. Ele passou em primeiro lugar na prova da Polícia Rodoviária Federal. O nome dele é João Josino. Ele passou em primeiro lugar e fez mais de 100 pontos líquidos. Isso é muita coisa no Sebrasp, tá? Porque no Sebrasp, quando você erra uma questão, você anula uma certa. Então, para ele ter feito mais de 100 pontos, é porque ele mandou bem demais. Só que foi o 5º concurso dele. Ele tinha reprovado 4 vezes antes. Imagina só. Ele foi muito persistente. Ele não desistiu na primeira, ele não desistiu na segunda, ele não desistiu na terceira, ele não desistiu na 4ª, porque ele não estava preparado para desistir. Ele ia fazer até passar. Se ele não passasse na 5ª, ele ia fazer a 6ª e assim por diante. Então esse é o segredo, é não desistir. Uma hora você vai conseguir, tá? E estamos aí para isso, para ajudar. E depois pode me mandar aí as mensagens. Fala, Israel, tudo jóia? Então, meus amores, beijão aí. Descansem sábado, tá? Nada de abuso, vá dormir cedo. Como eu falei, larga o celular 1 hora antes. Depois da prova, também relaxa, tá? Nada, eu sei que vocês vão ficar angustiadas. Tem muitos cursos aí na área da enfermagem que vão colocar gabarito preliminar, essas coisas assim. E relaxa. O que vai valer é o gabarito da banca. Não vai valer vocês ficarem angustiados
né? Pelo gabarito do curso A, do curso B. Vamos falar nome de curso, ó. Aí o Rômulo Passos vai botar um gabarito, o Prius vai botar um gabarito, aí o Gran Curso vai colocar um gabarito, o Estratégia vai colocar outro. Aí olha só o que pode acontecer. Vamos pegar a questão 5, por exemplo. Aí o Gran deu letra A, o Estratégia deu letra B, o Rômulo Passos deu letra C. O que vai acontecer? Você vai ficar maluco. Você vai, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? E não sei o quê. Para piorar, você botou letra D. Aí você fica louco. Então, assim, espera o gabarito da banca. E se, porventura, você achar que o gabarito da banca está errado, entre em contato com o professor da disciplina. Eu tenho certeza que ele vai tentar te auxiliar da melhor forma possível. E o que não significa muita coisa também, porque a banca pode simplesmente errar e não aceitar que errou, sabe? Infelizmente. Mas eu tenho certeza que se você tiver assim, eu não concordo com essa questão aqui, manda para o professor, ele vai te dizer se a questão está certa ou se a questão está errada. E se estiver errada, ele vai te dar um auxílio para fazer um recurso. Fiquem tranquilos em relação a isso. Então, fez a prova? Vai relaxar. Vocês, obviamente, já se desgastaram muito durante essa preparação de estudo, sabe? Eu sei como é que é, eu sei como é que funciona. Então, às vezes abala até o relacionamento, a tua vida ali familiar, porque você deixa de dar atenção para a tua família, porque você está ali estudando. Então, aproveite depois da prova para fazer uma coisa em família, para ver um filme, para sair, vai para o cinema. Vai para um restaurante, sei lá, alguma coisa assim do tipo. Ou então pede uma pizza em casa e vê um filme na Netflix, um seriado na Prime, alguma coisa assim. Tem um monte de coisa boa para ver aí. Então aproveita. Ó, fiquei esse tempo todo sem ver um seriado, agora eu vou ver um seriado. Pô, tem um monte aí. Tem The Chosen, tem A Casa do Davi, tem o Ratchet lá, tem um monte de coisa. Então, meus amores, ó, beijão, idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.